Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 4 de setembro de 2020, estamos nós mais uma vez reunidos para estudarmos o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos já no capítulo 28, intitulado Coletânea de Preces Espíritas. Nós iniciamos o trabalho de estudo da oração dominical e hoje nós vamos no item 4, que é o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Mas antes vamos fazer a nossa prece de abertura e eu vou pedir para a nossa querida amiga Lígia fazer a nossa prece. Amigo Jesus, benfeitores espirituais, agradecemos por poder estar mais uma vez aqui, desfrutando do banquete da sua palavra. Nos ilumina, Senhor, para que possamos levar as lições que aqui aprendemos por toda a nossa existência. Que possamos ver, que possamos ouvir, que possamos verdadeiramente sentir essas palavras, hoje e sempre. Muito bem. Então vamos nós no estudo, que Jesus possa sempre nos inspirar. Então, ainda estudando o Pai Nosso, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E assim comenta Kardec, inspirado pelos Espíritos. Dai-nos o alimento para a sustentação das forças do corpo. Dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Lembrando que várias vezes Jesus se apresentando como o pão da vida. Lembra disso? Como a água pura, né? Dai-nos o alimento para a sustentação das forças do corpo, mas dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O animal encontra a sua pastagem, o homem, porém, deve o sustento à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criastes livre. Tu lhe dissestes, abre aspas, tirarás da terra o alimento com o suor do teu rosto, fecha aspas. Desse modo, fizestes do trabalho uma obrigação para o homem, a fim de que exercitasse a inteligência na procura dos meios de prover às suas necessidades e ao seu bem-estar. Uns mediante o trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, ele se conservaria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores, porque do processo de evolução é necessária duas asas, a inteligência e a moral, né? São as duas asas, desenvolvimento intelectual e desenvolvimento moral. Ajudas o homem de boa vontade que confia em ti no que se refere ao necessário. Não, porém, aquele que se compraz na ociosidade e desejaria obter tudo sem esforço, nem aquele que busca o supérfluo. Quantos sucumbem pela própria culpa, pela sua incúria, pela sua imprevidência ou pela sua ambição, e por não terem querido contentar-se com o que lhes havia concedido. Esses são os artífices do próprio infortúnio e não têm direito de queixar-se, pois são punidos naquilo em que pecaram. Mas nem a esses mesmos abandonados, porque és infinitamente misericordioso. Estende-lhes as mãos para socorrê-los, desde que, como filho pródigo, se voltem sinceramente para ti. Antes de nos queixarmos da sorte, indaguemos de nós mesmos se ela não é obra nossa. A cada desgraça que nos chegue, perguntemos se não teria despendido de nós evitá-la,
Mas lembremos também que Deus nos deu a inteligência para tirar-nos do lamaçal e que depende de nós o modo de a utilizarmos. Considerando-se que o homem se acha submetido à lei do trabalho na terra, dai-nos coragem e força para cumpri-la. Dai-nos também a prudência, a previdência e a moderação, a fim de não perdermos seus frutos. Dai-nos, pois, Senhor, o pão de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos, pelo trabalho, as coisas necessárias à vida, pois ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se não nos é possível trabalhar, confiamo-nos à tua divina providência. Se está nos teus desígnios experimentar-nos pelas mais duras privações, apesar dos nossos esforços, aceitamo-las como justa expiação das faltas que tenhamos cometido nesta vida ou noutra anterior. Pois sois justo. Sabemos que não há penas imerecidas e que jamais castigas sem motivo. Preserva-nos, ó meu Deus, de invejar os que possuem o que não temos, nem mesmo dos que dispõem do supérfluo, quando não temos sequer o necessário. Perdoa-lhes se esquecem a lei de caridade e de amor ao próximo, que lhes ensinaste. Afasta igualmente do nosso espírito a ideia de negar a tua justiça, ao notarmos a prosperidade do mal e a desgraça que por vezes cai sobre o homem de bem. Sabemos agora, graças às novas luzes que houvestes por bem conceder-nos, que a tua justiça se cumpre sempre e a ninguém exclui, que a prosperidade material do mal é efêmera, como a sua existência corpórea, e que terá reveses terríveis, ao passo que a alegria reservada àquele que sofre com resignação será eterna. Então você vê que dai-nos o pão de cada dia toma uma proporção muito grande, que aí ele vai se referir ao pão do corpo, ao pão espiritual. Ele também acaba se referindo à aceitação. Aceitar-se a situação que está. Ele convida ao não invejar, porque dai-nos o pão de cada dia. Essa palavra ele não pede a abundância, pede o necessário, de cada dia, né? E jamais o supérfluo, em hipótese alguma. Quinto, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos ao que nos deve. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofenderam. Vamos ver esse comentário. Cada uma das nossas infrações às tuas leis é como se Kardec estivesse conversando com Jesus, Kardec conversando com Deus. Entendeu? Então, cada uma das nossas infrações às tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos e uma dívida contraída que, cedo ou tarde, teremos de saldar. Pedimos-te que nolas perdoes pela tua infinita misericórdia, sob a promessa que te fazemos de nos esforçarmos para não contrair novas dívidas. Tu nos impuseste por lei expressa a caridade. Mas a caridade não consiste apenas em assistirmos os nossos semelhantes em suas necessidades. Também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a tua indulgência se nós mesmos não o aplicamos em relação àqueles de quem nos queixamos? Então, gente, também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Esquecimento não é apagar. Esquecimento é não estar lembrando constantemente.
entendeu? Então, de repente, você viveu uma situação difícil, alguém te fez uma situação complicada. Se você fica constantemente recordando, você volta a viver tudo aquilo. Além das próprias vibrações, nós que estudamos o fluido universal, você manipula esse fluido, você se emana dessa energia deletéria, você emite essa energia deletéria para o outro. Então, quando a gente fala em esquecer, é não ficar lembrando, é isso. Não ficar trazendo à mente aquele episódio constantemente. Isso é esquecer. E o perdão é justamente não desejar mal a algum outro. Então, quando a gente fala em perdoar os inimigos, nós temos ainda uma ideia equivocada de voltar a conviver, abraçar, beijar como se nada tivesse. Não é isso, gente. Porque às vezes você convive com alguém e deseja mal a esse alguém. Então não é isso. Ele está falando, esquecer não fica revivendo. Perdoar não deseje mal ao seu inimigo. Não devolva o mal ao seu inimigo. É isso, é simples. Mas para quem está com o coração extremamente magoado, não é simples. Porque ela vai ter que lidar com sentimentos muito fortes dentro dela. Muito forte, que é a raiva, o ódio, o rancor. O sentimento está dentro. Então, pedir para essa pessoa não revidar, isso já é um movimento. Lembrando que Jesus está falando isso para um grupo naquela época, aonde eles estudavam que deveria amar o inimigo e odiar o inimigo. Há uma lei que você poderia, inclusive, matar o seu inimigo. Por isso, porque na verdade essa lei do Código de Hammurabi, olho por olho e dente por dente, em verdade está se referindo à lei da ação e reação. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Mas eu fazer justiça com a própria mão, eu não tenho esse direito, nem muito menos esse poder, né? Dai-nos força, ó meu Deus, para sufocar em nossa alma todo sentimento, todo ódio e todo rancor. E ele usa, o Kardec, a palavra dai-nos força para sufocar. Quando você vai sufocar, você mata, né? Então ele não diz o movimento. Eu me recordo há muitos anos atrás mesmo, quando eu fiz um pequeno curso com um psiquiatra. Foi muito bom o curso, mas que ele tinha uma hora que ele fazia exercícios para a gente lidar com os sentimentos. E ele trabalhou muito com o sentimento de ódio e de rancor. E ele pedia para que as pessoas, era uma terapia em grupo, para que alguém contasse uma situação vivida ao qual a pessoa não conseguiu perdoar. Então a gente percebia, eu ainda muito jovem fazendo aquele curso, imagina, mas eu percebia que à medida que as pessoas iam contando, a emoção estava apenas guardada dentro dela. Aquilo não tinha resolvido, que à medida que a pessoa ia contando, a gente percebia a batida cardíaca, o taquicardia que ficava notório, a gente percebia o fluxo sanguíneo aumentar, que a pessoa ia ficando vermelha, algumas começavam a transpirar, outras começavam a chorar e voltava a sentir realmente tudo aquilo daquela situação. E aí ele orientava que a gente pudesse direcionar aquela emoção, aquele sentimento para uma almofada e de repente falar ali tudo que gostaria de falar para aquela pessoa. E algumas pessoas pegavam aquela almofada, chutavam a almofada, jogavam a almofada bem longe e as pessoas depois choravam convulsivamente e eu fiquei ali meio olhando para a quantidade de venenos que nós guardamos no nosso mundo íntimo por uma falta de perdão, por um momento, uma falta de perdão. Então aqui o nosso querido Kardec diz assim, através da oração, porque a oração já é uma evocação, só o fato de você pedir a Deus, isso já mostra um movimento, uma boa vontade da tua parte para trabalhar realmente essa emoção. Eu acho que um ponto que nos ajuda muito é nós entendermos que não somos vítimas.
porque o que mais nos revolta é nós nos termos achado vítima de uma situação. Então eu não sou vítima. E sempre olhar para o outro como um instrumento do meu progresso. Instrumento do meu progresso. Então ele diz assim: dai-nos força, ó meu Deus, para sufocar em nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Faze-me que a morte não nos surpreenda, guardando no coração desejo de vingança. Só passa uma vida inteira guardando aquele rancor, aquele desejo de vingança. A morte chega e o sentimento está lá apodrecido. Se te aprouver tirar-nos hoje mesmo deste mundo, faze que o possamos apresentar-nos diante de ti, puros de toda a animosidade, a exemplo do Cristo, cujas últimas palavras foram em favor dos seus algozes. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. As perseguições que os maus nos afligem fazem parte das nossas provas terrenas. Devemos aceitá-las sem nos queixarmos, como todas as outras provas. E não maldizer. Então, olha só. As perseguições que os maus nos afligem fazem parte das nossas provas terrenas. É o que nós acabamos de falar. Ninguém passa absolutamente por nenhum tipo de dor, decepção ou sofrimento se não estiver na programação. Eu não estou falando dessas alfinetadas do dia a dia, não. Eu estou falando verdadeiramente de situações dolorosas que exija realmente da gente um esforço muito maior. É uma lição, é um aprendizado. Devemos aceitá-las sem nos queixarmos, como todas as outras provas, e não maldizer dos que, por suas maldades, nos abrem o caminho da felicidade eterna, visto que nos dissestes pela boca de Jesus: bem-aventurados que sofrem pela justiça. Fecha aspas. Bendigamos, portanto, a mão que nos fere e humilha, uma vez que as mortificações do corpo nos fortalecem a alma, e seremos exaltados por efeito da nossa humildade. O dia que a gente conseguir entender isso aqui, olha, bendigamos, portanto, a mão que nos fere e humilha. Agradeça. Agradeça a Deus. Bendigamos, portanto, a mão que nos fere e humilha. Porque a pessoa grossa, a pessoa antipática, a pessoa que te humilha, ela está sendo um instrumento para trabalhar dentro de ti. Uma vez que as mortificações do corpo nos fortalecem a alma, e seremos exaltados por efeito da nossa humildade, né? Porque o que acontece? No processo, dependendo da humilhação, machuca o corpo, sim. E a outra coisa, todo o teu movimento de ordem emocional afeta o corpo. Afeta o corpo. Não tem como desassociar. Não, e além de tudo, você, dependendo de um tipo de, vamos dizer que você seja a minha chefa, você me humilhou tanto, me maltratou tanto, que me deu enxaqueca, me deu mal-estar, ataque cardíaco. Você está entendendo? Uma série de coisas realmente no corpo, não tem como desassociar. Eu não posso dizer que eu sou um ser emocional e que eu me vou estar desassociado do meu corpo, não. A emoção, ela atua no organismo. Que até a aparência, né, da pessoa, a gente já vê que ela está... Claro. Bendito seja teu nome, Senhor, por nos ter ensinado que nossa sorte não está irrevogavelmente fixada depois da morte. Olha que legal. Que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e de reparar nossas faltas passadas, de cumprir em nova vida o que não podemos fazer desta para nosso progresso. Capítulo 4 e capítulo 5. Assim se explicam, afinal, todas as anomalias aparentes da vida e a luz que se projeta sobre o nosso passado e o nosso futuro, sinal evidente da tua justiça soberana e da tua infinita
bondade. Então ele fala, quando ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Ele parte do princípio do não guarda mágoa e não fique lembrando constantemente. Aí ele entra numa nova lição ainda. Ninguém é vítima de nada. Agradeça essa oportunidade. Agradecer. Agora, o que nos falta realmente é... Porque o que acontece? Se a criatura fez o movimento de humilhar, de maltratar, obviamente que dependendo também da situação, eles aproveitam esse momento, aproveita essa lição. Mas isso não quer dizer que você vai ter que se subjugar àquela pessoa. São dois pontos totalmente diferentes. Entendeu? Ficar subjugado, dependente. Não, mas eu tenho que ficar aqui mesmo, eu tenho que... Não, não é isso. Em hipótese alguma. Mas se aconteceu, que eu saiba tirar lições dali e continue minha vida. Continue minha vida. Sem rancor, sem mágoa. Eu continuo minha vida. Entendeu? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofenderam. Né? Aí o próximo item é: não nos deixes entregue à tentação, mas livra-nos do mal. Essa, vamos lá. Dai-nos, Senhor, a força de resistir à sugestão dos espíritos maus, que tentem desviar-nos do caminho do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Então, dai-nos, Senhor, a força de resistir à sugestão dos espíritos. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, qual o meio prático? Ele diz o meio prático de evitarmos realmente essas quedas, né? E resistir ao mal. E os espíritos responderam a Kardec: um volo sábio da antiguidade já te disse, conhece-te a ti mesmo. E o Kardec disse: conhecemos muito bem essa resposta, né? A prática dessa resposta. Mas como fazer isso? Como ensinar? Como conhecer a si mesmo? Aí o Santo Agostinho responde: faze como eu fazia quando eu estava aí. Chega no final da noite, já trazendo, passa um pente fino no teu dia inteiro. Esse movimento, ele é um movimento de autoconhecimento realmente, porque você passa nesse processo de você chegar à noite e começar, de você chegar à noite, fazer uma avaliação do seu dia inteiro, verificar os erros, os acertos, como você atendeu fulano, como você atendeu Beltrano, o que faltou aqui, o que faltou ali, você poderia ter feito melhor. Então, nesse processo de avaliar o seu dia inteiro, você passa a se conhecer, porque nós não nos conhecemos. Às vezes a gente foi extremamente grossa numa situação e a gente não se apercebeu. Às vezes a gente foi extremamente antipática numa situação e a gente não se apercebeu. Por quê? Porque nós não fizemos esse pente fino no finalzinho da noite. Uma vez eu fazendo esse movimento, eu começo a fazer uma prática de conversar, de se avaliar, de se perceber no meu mundo íntimo. E aí eu passo realmente a me conhecer e a prestar atenção naquilo que eu penso. No meu dia a dia, quando eu já tenho a prática, esse exercício constante, no meu dia a dia, eu passo a identificar quando é meu ou quando é uma sugestão externa. Mas para isso é necessário eu estar atenta, para perceber a sugestão. O que normalmente esses espíritos fazem? Quando eu estou no arroubo da emoção, é aí que eles aproveitam para dar a empurradinha ladeira abaixo. Então, eles te sugestionam tudo que tu possas imaginar. Tudo. Inclusive o medo. Inclusive o medo. Ele vai na ferida mesmo. Ele sabe aonde atacar. Álcool. Álcool é algo que altera a consciência. Eles aproveitam muito essa parte. Daqui a pouco você está em cima da mesa, rodando o sutiã na mão e depois diz: meu Deus, como é que eu fiz isso? Entendeu? É esse ato. Então,
Isso estava dentro de mim, isso é um fato. Só que estava ali quietinho, eu estou doutrinando. Mas no momento que eu tomo o gorozinho, a bebida alcoólica, altera a consciência, aí eles dão apenas um empurrãozinho no que está lá dentro. E a pessoa faz coisa que até o cão duvida. Então, dai-nos, Senhor, a força de resistir à sugestão dos espíritos maus. E lembra que são sugestões. Sugestão. É nosso, né? Eu sempre lembro de um espírito numa reunião mediúnica que ele disse assim, marcou muito. Ele disse assim, vocês são engraçados. A gente dá ideia, ou seja, sugestão. Vocês realizem, a culpa é nossa? Nós mesmos, porém, e diz assim, eu vou voltar aqui só um pouquinho, olha, que tentam desviar-nos do caminho do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Todo o processo obsessivo, ele começa no pensamento. É no pensamento. E é aqui que nós temos que estar vigilante. O pensamento, ele é algo que os espíritos dão a sugestão, eu aceito a sugestão, começo a nutrir essa sugestão, aquele pensamento passa a ser algo constante e eles passam, de certa forma, junto comigo, porque é uma associação, a alimentar esse pensamento. Alimentar, para tudo. Para tudo. Então, tia, como é que eu posso saber se um pensamento é de um espírito mau? É só ver a natureza do pensamento. Esse pensamento está te conduzindo para o bem? Então, a inspiração é de um bom espírito. Mas esse pensamento está te conduzindo para o mal? É a inspiração de um mau espírito. Pronto. Conhece-se a árvore pelo seu fruto. É muito simples. Eu não preciso ir numa reunião mediúnica para saber se a sugestão que eu estou recebendo é de um mau espírito. Basta eu estar atenta. Agora, lembrando, eu só realizo aquilo que me compraz. Entendeu? Então, a gente tem que estar muito atento no pensamento. Ontem nós falamos isso no Morada Cristã, no nosso canal do YouTube do Morada Cristã. Nós falamos exatamente isso. Falando um pouco sobre o suicídio, que ele começa no pensamento. No pensamento. E vai tomando... Isso, para tudo, gente, para tudo. Nós mesmos, porém, somos espíritos imperfeitos. Imperfeitos não que tenhamos sido criados imperfeitos. Nós fomos criados simples e ignorantes. Mas imperfeitos porque ainda não somos perfeitos. Tem um ainda aí. Né? Nós somos espíritos perfectíveis, ou seja, sujeitos a desenvolver essa relativa perfeição. Né? Mas não que tenhamos sido criados imperfeitos. Nós somos espíritos em processo de aprimoramento. Né? Então, somos espíritos ainda imperfeitos, encarnados na Terra para espiar nossas faltas e melhorarmos. Olha aí, espiar é o quê? Reparar. A causa primeira do mal está em nós mesmos. A causa primeira. Olha que interessante isso aqui, gente, olha. A causa primeira do mal está em nós mesmos. E os espíritos maus apenas aproveitam os nossos pendores viciosos, nos quais nos entretêm para nos tentarem. Por exemplo, se eu carrego medo, o medo está dentro de mim. Os espíritos apenas o quê? Aguça. Você não faz isso no seu dia a dia? Lembra da época da escola, quando você tem um amigo ou uma amiga medrosa? O que você faz? Olha, fulana é super medrosa, vamos dar um susto nela? E você morre de rir daquilo. Mas você vê que a pessoa tem uma tendência, ela faz um escândalo até com uma baratinha. Então, ou seja, esses espíritos, eles se percebem o que está dentro de nós, e aí eles apenas trabalham. Mas ele diz aqui, Kardec, que a primeira causa do mal está em nós mesmos. E os espíritos maus apenas aproveitam os nossos pendores viciosos, nos quais nos entretêm para nos tentarem. É por isso, sabe, a fala do nosso Senhor Jesus, quando ele diz, que ele na verdade repete o que está no Antigo Testamento: amar a Deus sobre todas as coisas.
Amar a Deus sobre todas as coisas. Você não fica na mão de ninguém. De ninguém. Nem de fofo, fofa, fofete, fofinho, nada. Amar a Deus sobre todas as coisas. Entrega-te totalmente a Ele. Seja fiel a Ele. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles. Cada imperfeição é uma porta aberta. Aí a gente vai para a ponta do lápis. Anote aí, coloque na ponta do lápis as suas imperfeições. Mas é interessante nós fazermos isso, sabia? Aquelas imperfeições que mais gritam dentro de você. Para pensar. Qual é a imperfeição que mais grita dentro de você? A impaciência? Você é uma pessoa impaciente? Né? Aí você coloca aí, a impaciência. Eu sou uma pessoa muito impaciente. Quando eu quero para ontem. Quando eu chamo, eu quero ser atendida. Então, isso já é uma imperfeição. Você imagina Jesus balançando a perna, se sacudindo, bora, vamos. Ai, de novo, não aguento, já falei isso para vocês. Você consegue visualizar Jesus assim? Né? Impaciência, exatamente, intolerante. Então isso já é, como ele coloca aqui, isso já é a causa primeira do mal. Tolerância zero. Exatamente, daqui a pouco tocou terror na casa toda, tocou terror na empresa, onde está toca terror. Porque a pessoa passa a ser uma pessoa insuportável de se conviver. Haja lápis. Mas a gente tem que fazer isso, sabia, gente? É doloroso, mas é necessário. Até eu vou fazer isso hoje à noite. Chegar em casa, vou pegar minha folhinha em branco, me sentar e vou começar, porque faz tempo que eu não faço isso. É bom a gente olhar, pra gente saber onde a gente tem que trabalhar. Minha primeira maior imperfeição que me incomoda muito, eu vou lá e coloco lá no papel e vou olhar para ela. E eu vou dizer, você é a causa primeira da minha queda. Façamos isso hoje à noite. Passamos para o papel, qual é a minha primeira imperfeição? Coloco no papel bem alto e digo bem assim, você é responsável, é a primeira responsável pela minha queda. Eu vou trabalhar em você. Aí, como a gente faz aquela lista, vamos trabalhar só no primeiro. Só no primeiro item. É meio cartesiano mesmo, mas eu vou trabalhar nisso aqui, ao decorrer desse... eu peguei uma mensagem do Emmanuel, que eu já li essa mensagem várias vezes. Muitas vezes. Mas eu decidi... Eu até tirei uma foto, porque em verdade o tema da mensagem é boa vontade. Item 26 está no Fonte Vida. Ele diz assim, ele comenta a Paula, vede prudentemente como andais. Vede prudentemente como andais. Olha para como você está andando nessa vida. Vede prudentemente. Aí o Emmanuel diz, boa vontade descobre trabalho. Aí eu fiquei, boa vontade descobre o trabalho. Então eu digo, eu vou parar por aí. Eu vou aprender a desenvolver em mim a boa vontade para eu descobrir o trabalho. Porque isso aqui ele vai dando uma sequência que a gente fica meio assim, meio sem entender muito, porque ele diz bem assim, o trabalho é que opera a renovação. Exatamente, boa vontade descobre o trabalho. Ele não está falando do trabalho, ele está falando do trabalho íntimo. Através da boa vontade, por exemplo, alguém chega, você já limpou, por exemplo, todo o tua cozinha, está tudo redondinho. Você fez isso, não foi um funcionário que fez, você. E chegou um filho do cão e deixou aquilo lá sujo.
Eu preciso de quê para lavar? Boa vontade. Porque a boa vontade é que vai descobrir como ele coloca aqui, o trabalho. Que ele coloca. A boa vontade descobre trabalho. E o trabalho é que opera a renovação. A renovação encontra o bem. É uma sequência. Não adianta, eu não vou conseguir dar conta de tudo. Então eu vou trabalhar onde? Boa vontade. Que é o que nos falta. Por exemplo, numa situação dessa, doméstica, que nos incomoda no dia a dia, se você não tiver uma penca de funcionário, mas para quem gosta também das coisas limpas, porque tem pessoas que são totalmente relaxadas, não tá nem aí, fica aquela bagunça infernal. Não dou conta de viver num ambiente desse. Mas para quem é uma pessoa que gosta de tudo arrumado, tudo limpo, dentro do equilíbrio também, vai ser um esforço para ela ter boa vontade para fazer isso. Exatamente. Então, boa vontade. Então, e nisso ela vai estar trabalhando, fazendo um trabalho que é íntimo. Então, devemos sim, final da noite, hoje então, chegar em casa, vou pontuar aqui as minhas imperfeições. E vou decidir trabalhar na primeira, que é a que está mais me incomodando. E trabalhar verdadeiramente nisso. Porque a gente está passando uma encarnação. Eu já tenho quase 50 anos de idade. Então, quanto tempo ainda temos aqui na Terra? Eu ainda não consegui parar para fazer essa matemática? Para fazer esse balanço? Para saber qual rumo que eu devo tomar? Vamos lá, mais um pouquinho. Ele diz que cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, dos espíritos. Cada imperfeição. Ao passo que são impotentes e renunciam a toda a tentação contra os seres perfeitos. Vai fazer o quê? É a mesma coisa você me perguntar, mas Conceição, Jesus sofreu as tentações, né? A gente tem que entender o que é literatura. Ainda há pouco nós falamos, olha aqui o que ele diz aqui, olha. Ao passo que são impotentes esses espíritos e renunciam a toda a tentação contra os seres perfeitos. Se eu sei hoje, nós acabamos de saber que a causa primeira do mal está em nós mesmos, você acha que Jesus passou pela tentação no deserto? Que tentação? O que poderia tentar o Jesus? Nós estamos falando de um Cristo. Não tinha absolutamente nada que pudesse tentá-lo. Imagina ouro, dinheiro, poder. Imagina. Então temos que dar compreensão realmente o que é licença poética, né? O que é literatura. Até porque, segundo, ele estaria sozinho 40 dias no deserto. Então, e Humberto nos fala desse deserto, mas não desta forma. Se os espíritos mais inferiores não se aproximam dos superiores para não sofrer influência, senão não vamos lá que imagina lá de um para Cristo. tentar Jesus. Você está aqui, meu filho. Vem cá, né? Tudo que possamos fazer para os afastar é inútil se não lhes opusermos inabalável vontade no bem e absoluta renúncia no mal. Olha que lindo isso aqui. Então, eu me recordo há muitos anos atrás, eu orando por uma pessoa querida, e eu orava pedindo que afastasse aqueles espíritos. Era um processo bem complicado. E aí um amigo espiritual nos falou assim: minha filha, não adianta, a gente atende esses e ela arruma outros. E eu fui aprendendo que, na verdade, como diz o nosso Emmanuel de uma forma bem dura, nós não temos que nos preocupar em afastar as moscas, nós temos que nos preocupar em sarar a ferida, a chaga viva. Então a fragilidade está dentro de mim, a ferida está em mim. É essa que eu tenho que trabalhar dentro de mim e as moscas vão embora.
Entendemos? Tudo que possamos fazer para os afastar é inútil, se não lhes opusermos inabalável vontade no bem e absoluta renúncia ao mal. Inabalável vontade. Só então os espíritos maus naturalmente se afastarão, porque é o mal que os atrai, ao passo que o bem os repele. Senhor, ampara-nos em nossa fraqueza. Inspira-nos pela voz dos nossos anjos da guarda e pelos espíritos bons, a vontade de nos corrigirmos de nossas imperfeições, a fim de fecharmos aos espíritos impuros o acesso à nossa alma. O mal não é obra tua, Senhor, porque a fonte de todo bem nada de mal pode gerar. Somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo as tuas leis e pelo mau uso que fazemos da liberdade que nos concedeste. Quando os homens observarem tuas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu dos mundos mais adiantados. O mal não é uma necessidade fatal para ninguém, e só parece irresistível aos que nele se comprazem, porque a gente tem uma crença que para eu ser bom eu tenho que ter passado pela fila do mal. Ninguém tem que ser mal para poder ser bom. Eu não tenho que fazer o errado para aprender a fazer o certo. Não é essa a pedagogia divina. Até porque ele gravou a lei em nossa consciência, nos enviou muitos profetas para lembrarem, e o próprio Cristo veio para nos lembrar o que está gravado em nossa consciência. Então todo o trabalho foi feito para nós não errarmos. Se erramos, foi por rebeldia. O mal não é uma necessidade fatal para ninguém, só parece irresistível aos que nele se comprazem. Se temos vontade de fazê-lo, também podemos ter a de praticar o bem. Por isso, ó meu Deus, pedimos a tua assistência e a dos espíritos bons, a fim de resistirmos a tentação. E aí o último é assim seja. Gente, uma dica muito boa é, se você pegar um carro e solta esse carro ladeira abaixo, sem motorista, o que vai acontecer com esse carro? É acidente na certa, confere? Assim é o nosso pensamento. Nós não podemos deixar o pensamento solto, nós temos que dar um norte a ele. Então, por isso, estude. Está fazendo algum trabalho e que a mente, você percebe que ela está solta, lembra do que você estudou e comece a recordar, a pensar. Lembra daqui do nosso estudo, aquilo que nós discutimos, o que nós falamos. Nisso você está, inclusive, mudando a sintonia e não dando brecha às influências deletérias. Mas se você é ciumenta, e de repente você já vê a imagem da fofa, ou vê a imagem do fofo, aí já começa, onde será que ela está, hein? Onde será que ele está, hein? Eu já ligar no celular dele. Aí começam as influências. Aí, minha filha, é ladeira abaixo. Daqui a pouco já tá, daqui a pouco tá ligando, o celular deu desligado. Vamos dizer que o seu problema é uma das mazelas aqui, vamos colocar o sexo. Aí você já viu a imagem. Aí você já começa a alimentar aquela imagem. Você já pensa naquele fofo que é o pecado, né? E aí, não, você já pensa, se você pensa em sexo, você tem um objeto de desejo. E você já começa a idealizar. Pronto, já desceu ladeira abaixo. Vamos supor que a minha encrenca seja o poder. Então, de repente, eu estou numa empresa e eu estou tendo a oportunidade
ganhar um dinheiro a mais, desviando, fazendo aquilo, mudando isso. E ali eu começo com o meu pensamento, mas lembra que a fraqueza estava em mim. Então, se nós sabemos que nós temos N fraquezas dentro de nós a ser trabalhada, mais um motivo para nós entendermos a lição do nosso Senhor Jesus, quando Ele nos diz: vigiai e orai incessantemente. É o Santo Agostinho. Conhece-te a ti mesmo. E aí ele finaliza o assim seja dizendo assim: que seja da tua vontade, Senhor, que os nossos desejos se realizem, mas nos inclinamos diante da tua sabedoria infinita, que em todas as coisas que nos escapam à compreensão se faça a tua santa vontade, e não a nossa, pois somente queres o nosso bem e sabes melhor do que nós o que nos convém. Dirigimos-te esta prece, ó Deus, por nós mesmos e também por todas as almas sofredoras, encarnadas ou desencarnadas, pelos nossos amigos e inimigos, por todos os que reclamam a nossa assistência e em particular, e aí diz o nome, para todos suplicamos a tua misericórdia e a tua bênção. Aí tem uma notinha, ele diz assim: aqui podem formular-se os agradecimentos que se queiram dirigir a Deus e o que se deseja pedir para si mesmo ou para outra. E assim nós finalizamos o estudo do Pai Nosso. A próxima semana nós vamos entrar em reuniões espíritas, ok? Alguma dúvida, alguma colocação? Então vamos fazer a nossa prece e nos preparar para o passe? Divino amigo Jesus, queridos amigos espirituais aqui presentes, Deus nosso Pai, unindo o nosso pensamento em um só, Senhor, para lhe agradecer por esse banquete que nos foi servido mais uma vez, pelo estudo que nos foi direcionado, pelas orientações do Pai Nosso. Que nós possamos, Senhor Jesus, compreender que mudança é uma decisão íntima, é uma questão de esforço. E principalmente, Senhor da vida, quando nós verdadeiramente estivermos cansados de nossas atitudes infantis, que nós insistimos há tantos milênios. Nos dá força e coragem para nos educarmos e nos tornarmos seres humanos melhores. Que assim seja, Senhor.